Graça e paz, Link Church, graça e paz àqueles que nos assistem agora, graça e paz a todos aqueles que no futuro, em algum momento, terão acesso a esse vídeo, terão acesso a esse culto. Sintam-se todos muito, muito bem-vindos nesse momento. Esse é um momento que a gente separa para estar junto, unidos, para agradecer a Deus, para engrandecer a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, porque sim, Ele faz, Ele está fazendo. Eu acho que nós somos prova viva disso. Deus tem cuidado de nós, tem estado no nosso meio e tem nos fortalecido. E então esse é o momento em que nós separamos para estarmos juntos, na mesma união, sobre o mesmo Espírito, buscando a Deus para louvá-lo, para engrandecê-lo e também para aprendermos da palavra dele. Obrigada porque nós temos essa oportunidade, Senhor. E para dar abertura ao nosso culto, eu queria ler com vocês uma passagem bíblica que está em Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 4, nós vamos estar lendo do 9 ao 12, tá? Se você puder, abra sua Bíblia, leia comigo. Caso você não esteja com a Bíblia na mão, só me acompanha na leitura, ok? Então vamos lá, Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Diz assim, ó: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Irmãos, eu acredito que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Quando a gente separa esse tempo, cada um na sua casa, mas no mesmo momento se junta para aprender, para ouvir a palavra de Deus, esse é o momento em que a gente se torna dois ou mais e a gente se fortalece. Nesse momento em que a gente para ouvir a palavra do Senhor, sabendo que a gente não está sozinho, que tem mais pessoas assistindo essa mesma palavra, esse é o momento em que a gente se sente aquecido, acolhido. Esse momento em que a gente sabe que o nosso pastor ele se dedicou para preparar uma mensagem e quando ele estava fazendo isso, ele tinha certeza de que haveria alguém junto com ele para ouvir, para aprender. Ele também se sentiu aquecido, recebido, colocado em pé. E eu acho que essa é a nossa função e acho que esse é o objetivo que Deus tem para nós. Não só à noite, não só nas noites de sábados, quando a gente nos reúne aqui online ou quando a gente costumava nos reunir na igreja, não só nisso, mas eu acho que esse é o desejo que Deus tem para a nossa vida diariamente, que nós possamos sempre sermos dois, para que um fortaleça o outro, para que um levanta o outro. E eu acho que uma das maneiras que a gente pode estar pondo isso em prática também durante a nossa semana é mandando uma mensagem para o irmão durante a semana: olha, como é que está a sua semana? Quando a gente faz isso, a gente é dois. Quando a gente ora por aqueles que estão necessitando, aliás, quem não necessita de oração, né? Mas assim, pelas pessoas que estão passando por uma adversidade maior, nós somos dois. Porque através daquele ato de orar, nós estamos erguendo, nós estamos ajudando aquele irmão a se pôr em pé. Enfim, irmãos, a palavra de Deus ela é sábia e ela nos aconselha a estarmos juntos. E é isso que nós estamos fazendo, usando o aconselhamento divino para nos mantermos aquecidos, nos mantermos fortes, nos mantermos distante do inimigo e para que um possa colocar o outro em pé. E eu sei que é isso que o Senhor quer de nós essa noite, que a gente esteja juntos, ouvindo a palavra, sendo acrescidos e unidos, levando o reino dele adiante a outras pessoas que não conhecem. Então, irmãos, se junte a nós essa noite, mas continue no propósito de estar juntos durante toda a semana e que Deus nos abençoe, abençoe esse culto e receba esse culto como uma gratidão nossa por tudo que Ele tem feito. Vamos orar então? Deus maravilhoso, nós somos gratos, Senhor. Nossa palavra é de gratidão, nossa oração é de gratidão pelo todo o cuidado que o Senhor tem tido por nós. Recebe, Senhor, esse culto agora como um aroma suave, que todas as canções entoadas nessa noite reflitam muito do que nós somos e que nós possamos ser praticantes daquilo que nós falamos.
Que as palavras do pastor cheguem a nós de uma maneira que nos toque profundamente e que a tua palavra traga, Senhor, as mudanças e as transformações que são necessárias nas nossas vidas. Obrigada a Deus por nós estarmos reunidos. Obrigada a Deus por ter colocado a nossa família Link Church juntas da forma que é possível. Nós agradecemos, Deus, porque o Senhor tem poder e que o Senhor cuida dos seus. Obrigada, Deus, por tudo, no nome de Jesus. Então é isso. Um beijo, bom culto a todos. Tchau. Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom. A paz do Senhor a todos, como é bom estarmos juntos mais uma vez, depois de uma canção tão linda dessa, não é? Pedindo a paz de Deus, a shalom de Deus sobre a nossa vida. Esse é o meu desejo, que a shalom do Senhor esteja também sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que nós possamos nesse culto ter esse momento agradável com o Senhor. E chamando já a próxima música, é uma música que o nosso querido David, filho do pastor da igreja inglesa, mandou pra gente. Eu tinha conversado com ele, ele mandou essa canção, ela diz assim: You are all I need, o Senhor é tudo que eu preciso. E eu sei que eles têm feito os cultos deles online também, e graças a Deus, Deus tem nos dado essa oportunidade de nós estarmos abençoando um ao outro. E em breve que o David venha poder estar conosco, ministrando também na nossa igreja aqui, quando nós voltarmos no nosso culto. Então fique aí com essa canção, falando para Deus, pedindo ao Senhor, porque Ele é tudo o que nós precisamos.
You're all I need. Every breath you breathe through me. You're all I need. Let your rivers flow through me. You're all I need. Every breath you breathe through me. You're all I need. Let your rivers flow through me. You're all I need. 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 Every breath you breathe through me. You're all I need. Let your rivers flow through me. You're all I need. Every breath you breathe through me. You're all I need. Let your rivers flow through me. You're all I need. You're all I need. You're all I need. You're all I need. You said if I be lifted, I will draw all men to me. You're my closest friend. In you I live. Have my being. I wanna draw closer. You said if I be lifted, I will draw all men to me. You're my closest friend. In you I live. Have my being. I wanna draw closer. I wanna draw closer to thee, to thee. You're all I need. Every breath you breathe through me. You're all I need. Let your rivers flow through me. 'Cause you're all I need. Every breath you breathe. Chegamos nos momentos dos nossos aniversariantes e essa semana tivemos o aniversário da Lilian, que completou mais um ano de vida, que ela é nora da Ana Cáceres, que assiste os nossos cultos, da Beatriz, que é filha do Hugo e da Célia, e também da Vitória, que é filha do Diego e da Catarina. Que privilégio para a gente nós podermos estar orando pela vida de duas pequeninas, da Beatriz e da Vitória, e também da Lilian. Que o Senhor possa abençoar muito a vida delas e que venham muitos e muitos anos de vida. E também estendemos as nossas orações para todos os irmãos que completam mais um ano de vida, ou que comemoram talvez aniversário de casamento ou uma data especial, e é um privilégio para nós, como igreja, podemos estar orando por estas vidas. Então vamos agora nesse momento tirar um momento de oração, de agradecimento a Deus por mais um ano completado, por estas vidas. Feche os teus olhos e ore comigo. Deus, obrigado por mais um ano de vida destas preciosidades, Deus, destas duas pequeninas, Senhor, da Beatriz, da Vitória. Que o Senhor dê muitos e muitos anos de vida, que elas venham crescer, Senhor, nos teus caminhos, que o Senhor as proteja, guarde, que venham muitos e muitos anos de vida. Também pela vida da Lilian, Senhor, cuida dela, guarda, abençoa, Senhor, e guia todos os seus passos, Jesus. Protege, Senhor, também todos os irmãos que completam mais um ano de vida, ou os que estão comemorando uma data especial, um aniversário de casamento, uma celebração, Deus. Pedimos que o Senhor venha colocar as tuas mãos. É um privilégio para nós como igreja, podemos tirar esse tempo para abençoar os nossos irmãos. Muitos, Senhor, das pessoas que fazem aniversário talvez a gente não conheça, mas que no nosso coração possa sempre estar, Senhor, o nosso agradecimento a Ti por cada um dos nossos irmãos que tem o privilégio de completar mais um ano. Eu te peço e te agradeço, guarda cada vida, no nome de Jesus. Amém, amém. E
Aproveitando agora, já vou anunciar a próxima canção. Essa canção é uma canção que nós gravamos com o grupo, com o Ministério de Louvor, e eu sempre digo isso, que saudade de estar cantando com os meus irmãos, de estarmos juntos. E essa canção é uma canção bem conhecida, já uma canção antiga, e ela fala, o título dela é Alfa e Ômega, e ela fala desse agradecimento e engrandecimento do nome de Deus, não é? Porque tu, Senhor, que estás assentado no trono, merece toda a honra, merece toda a glória, e que nós possamos agora dar essa glória ao Senhor, dar o louvor ao Senhor nesse momento. Então cante conosco com o grupo de louvor e a gente já volta. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele
sempre e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos mostramos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Que viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, e só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Bem, eu gostaria de tirar esse momento agora para a gente também fazer a oração para as pessoas que fazem os seus pedidos. Temos recebido bastante pedidos de oração, né? Pessoas que passam por momentos de dificuldade e também de agradecimento a Deus pelas vitórias conquistadas, né? Recebemos boas notícias da Camila, filha do pastor André Mira, não é? E da Cecília lá no Brasil. Graças a Deus ela se recupera muito bem. Que o nome do Senhor seja glorificado, e eu agradeço aos irmãos que nos ajudaram aí também em oração, e estamos muito felizes, também estamos aí aqui comemorando também essa vitória aí pelos nossos irmãos, mas muitos outros, né? Eu estava até comentando essa semana que entre esses agradecimentos a Deus existem os momentos também de dificuldade em que muitos dos nossos irmãos, pessoas que nos assistem pela internet, familiares, passam por dificuldade. É um momento muito delicado no mundo, um momento que nós precisamos mesmo tirar um tempo de oração. E eu queria antes ler para vocês 2 versos que estão em Tiago, no capítulo 5, no versículo 15 e no versículo 16, que é dessa importância de nós orarmos, de nós buscarmos no Senhor essa direção, buscarmos no Senhor a solução para os momentos difíceis, e até por esse momento que a gente vive no mundo de problema com pandemia, com doença, e já os problemas que nós temos na vida, não é? Então eu vou ler para vocês esses versos aqui, capítulo 5 de Tiago, versículo 15 e 16. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Que importância é isso? Para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos estar orando ao Senhor. E se você tem algum pedido, alguma causa, algo que você precisa que o Senhor esteja intervindo, você precisa de que Deus esteja agindo em seu favor, seja o que for, esse é o momento que nós tiramos para isso. Então ore comigo, ore ao Senhor, agradecendo pelas vitórias conquistadas, mas também intercedendo pelos que passam por necessidade. Deus bondoso e maravilhoso, estamos agora na sua presença como sua igreja, reunidos nos nossos lares, talvez no trabalho, nas nossas casas, tirando esse tempo agora, para que nós possamos ir nesta comunhão do seu Espírito, na comunhão da igreja, dos irmãos, possamos orar em favor daqueles que passam por necessidade. Temos muitos pedidos de oração, sempre vão para o nosso caderno de oração, Deus, que agora o Senhor esteja olhando para estas vidas, que o Senhor esteja colocando as suas mãos poderosas, Deus. Temos casos de pessoas que aguardam, Senhor, resultado de exames, Deus, para saber qual será a próxima fase, ou o que fazer. A gente já pede, Senhor, confiando na tua poderosa mão, que o Senhor já está intervindo. E pedimos, Senhor, que tu venhas, Deus, com a tua provisão sobre cada um destes pedidos. Pedimos também por pessoas, Senhor, como essa semana, de pessoas que têm seus familiares internados e que estão numa situação bem delicada, até por este problema do vírus, Deus. Vem, Deus, acalma o coração, tranquiliza. É um período muito delicado para cada uma destas vidas que recebe talvez uma notícia dos seus parentes. Eu quero te pedir, Senhor, cuida da vida, Senhor, desses meus irmãos que nesta semana pediram oração.
Guarda, Senhor, o coração deles, Deus. Dá, Senhor, a paz, a segurança aos que aguardam, Senhor, exames, resultados. Cuida, Deus. Aos que passam por dificuldade também, Senhor, com questão financeira, emprego, Senhor. Vem, ajuda, Deus. Ser realmente o Deus que completa a nossa vida, nas nossas necessidades. Te pedimos, Deus, cuida de cada um, cuida dos meus irmãos, cuida, Senhor, das nossas vidas, dos nossos lares, cada lar que agora assiste esse culto. Vai com a tua presença, inunda cada coração, Deus, eu te peço. Deus, visita cada pedido de oração, Senhor, visita cada família, Senhor. No nome de Jesus, cada leito de hospital, vá agora, Deus, com a tua presença, com o seu Espírito Santo, e vem, Senhor, ouve as nossas orações. Agradecemos, Senhor, pelas vitórias conquistadas, pelas pessoas, Senhor, que têm, graças a Deus, conseguido, Senhor, sair deste momento de dificuldade, ou sair de um leito de hospital, ou começar a retornar às suas vidas normais. Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu suprir nas necessidades, pela Camila, Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem estado com essa jovenzinha, cuidado dela, cuidado da família do pastor André Mira, da Cecília, cuida deles, Deus. E agora, Senhor, que ela venha ficar 100% recuperada, Deus. Mas nós agradecemos pela tua vitória. Queremos também, Senhor, agradecer por todos, Pai, que têm estado conosco nestes cultos. Cuida de cada família e das suas necessidades, Deus. E estamos, Senhor, aqui na tua presença, aproveitando este tempo, para orar ao Senhor e declarar a tua soberania, o teu controle. Cuida de todos, Senhor. Cuida, Senhor, das nossas casas, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, e essa última canção que nós vamos estar cantando, é até uma preparação já para a gente entrar no momento da palavra. Essa é uma canção que é a canção que eu gostaria de cantar no momento que nós voltássemos novamente para a igreja, a fazer os nossos cultos presenciais. Essa canção fala do Salmo 84, fala de um salmo tão lindo que mostra da nossa saudade de poder congregar, de estar na casa de Deus. E eu queria que você ficasse com esta canção agora que eu cantei, acho que em um dos nossos cultos que nós tivemos antes até de fecharmos. E na esperança, fica aqui essa canção como uma esperança de um retorno para em breve para os nossos cultos e podermos cantar essa canção e celebrar juntos. Fique com essa canção e a gente já em seguida vai para a mensagem. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus atos. Por assim, o pardal encontrou casa, andou e caminho para si. Eu encontrei teu saudade, Senhor, meu e Deus meu. Quer chover? Eu encontrei teu saudade, Senhor, meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios, vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andou e caminho para si. Eu encontrei teu saudade, Senhor, meu e Deus meu. Eu encontrei teu saudade, Senhor, meu e Deus meu. Pois o Senhor é som e escudo.
Então vamos para o nosso momento da palavra de Deus e eu quero começar já com uma oração pedindo a Deus que fale conosco, fale ao nosso coração nas nossas necessidades, naquilo que nós precisamos, e eu espero mesmo que o Espírito Santo do Senhor traga respostas a você, traga respostas e direção para a sua vida, transformação, e que nós possamos viver a verdadeira palavra de Deus em nossas vidas. Fecha os teus olhos. Deus, estamos na sua presença mais uma vez e agora estamos no momento da tua palavra, Deus. Que o Senhor possa usar a minha vida, que eu possa falar daquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração, que o Senhor possa tocar a vida dos meus irmãos, guarda a cada um, Senhor, que nesta hora nós possamos ter o nosso coração, a nossa mente voltada ao Senhor para aprender dessa palavra tão maravilhosa, que nos ajuda, nos ensina, nos guia, transforma a nossa vida. Queremos agora colocar então todo o nosso coração, a nossa atenção agora na sua palavra. Obrigado por este momento, por esta oportunidade que nós temos aqui, Senhor. Seja o momento que os nossos irmãos estarão ouvindo essa palavra, ou hoje no culto, ou talvez futuramente, que o Senhor venha operar na vida dele, porque a sua palavra, ela é eficaz, Deus, e ela é viva e traz transformação para nós. Eu te agradeço, Senhor, e peço a tua direção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Temos falado sobre a vida de Davi e os Salmos, e aí chegamos então no Salmo 51. Semana passada fiz a introdução deste Salmo, tão lindo, expliquei algumas situações que estão em volta deste Salmo, e eu gostaria que você, se você pudesse aí, talvez que não acompanhou os cultos passados, pudesse voltar talvez no nosso culto passado e depois dê uma olhada lá e assista esta mensagem que dá todo um pano de fundo para esse momento que nós estamos. Mas aqui no Salmo 51, eu até falei isso, ele é dividido em 3 partes bem distintas nesse Salmo. A primeira parte, então, é o que nós vamos estar falando hoje, é quando Davi, então, ele chega para Deus e ele fala: Senhor, Deus, me limpa. Porque Davi havia cometido pecado, Davi então estava numa situação bem complicada, numa situação difícil. E eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia no Salmo então de número 51, do verso 1 ao 7, e nós vamos estar então tendo alguns minutos falando sobre esse Salmo, que trata de um tema muito importante, e um tema que talvez hoje até não é tão falado, mas nós precisamos tratar dessa questão do pecado, da questão da nossa conduta com Deus, com muita seriedade, e aqui há grandes lições para nós, e interessante que não é só lição para a nossa vida, mas é lição também porque nós lidamos com pessoas como servos de Deus, somos essa luz de Cristo, levando essa luz de Cristo, somos esses servos de Deus que transmitem esse evangelho. Então é muito importante nós aprendermos e sabermos como lidar com essas situações, não só para a nossa vida, mas como encontrarmos com pessoas que estão passando por esse momento e sermos este agente de Deus, através do Espírito Santo de Deus na libertação. Então, Salmo 51, verso 1 ao 7, versículo 1 em diante. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Algumas versões diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, como talvez você tenha na sua Bíblia. E no verso 6 diz: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Até cantei uma canção na semana passada, terminando com isso, aquela música conhecida, Alvo mais que a neve. Mas a Bíblia, ela nos dá muitos exemplos na questão do pecado.
desde que você vai lá no início, né? Desde o início, em Gênesis 3, Adão e Eva, quando a serpente ela lança já o seu veneno ali, induzindo o homem e a mulher a comerem do fruto. Então você lembra, você sabe que quando a mulher viu a árvore, parecia a árvore agradável ao paladar, era atraente aos olhos e era desejável para se obter discernimento. Isso está lá bem no começo, lá no verso 6 de Gênesis 3. Então aquilo chama, o pecado ele vem sempre assim, ele vem oferecendo coisas atrativas. Só que à medida que o pecado ele acaba acontecendo, se você começa a olhar na palavra de Deus, vai dando algumas deixas, vão mostrando alguns versos para nós. Muito interessante, por exemplo, quando eles comem do fruto proibido, os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus, e aí eles vão e se juntam ali algumas folhas de figueira para se cobrir. E aí o homem e a mulher, eles escutam os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. E aí o que acontece? Eles esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Vê que começa a acontecer, por causa do pecado, um distanciamento. E o Senhor então pergunta para Adão: Adão, onde é que está você? Uma história bem conhecida. E aí o Adão responde para Deus: ó Senhor, eu ouvi os teus passos, e o que diz? Eu fiquei com medo porque eu estava nu e por isso me escondi. Já começa a haver um distanciamento. É isso que o pecado faz, ele causa um distanciamento de Deus. E aí Deus pergunta: mas quem é que disse para você que você estava nu? Deus fala: você comeu do fruto da árvore a qual eu te proibi de comer. E aí Adão, ele numa sequência, por causa do pecado, ele vai falar: olha, foi a mulher que o Senhor me deu, aquela companheira que o Senhor me deu, que me induziu a comer do fruto da árvore. E aí Deus vai e pergunta então para a mulher: o que você fez? E aí ela fala: não, foi a serpente que enganou e eu comi esse fruto. Vê que esse distanciamento e uma sequência de coisas ruins vão acontecendo, porque vão se desligando da palavra de Deus, vai se desligando da presença de Deus. É mais ou menos quando a gente lembra, eu me lembro quando eu era pequeno, criança, quando o pai e a mãe, a gente fazia arte, o pai e a mãe chegava para mim, meu pai e minha mãe chegava e falava: quem é que fez isso? Quem é que fez essa arte? Eu já logo apontava para quem? Para o meu irmão. Porque é normal, é natural, a gente já desde pequeno ter essa condição. E em Gênesis 4 a gente vai ver que os filhos mesmo de Adão e Eva, Caim e Abel, também viviam sobre este momento. E Caim, então, ele traz uma oferta a Deus, Abel traz uma oferta a Deus, e ali Deus aceita a oferta de Abel, mas a oferta de Caim, Deus não se agrada dessa oferta. E aí Caim, ele se enfurece. E aí Deus pergunta: por que, Caim, que você está furioso? Por que o teu rosto está transtornado? Se você fizer o bem, você não vai ser aceito? Mas se você fizer o mal, saiba que o pecado, ele te ameaça a porta e deseja o quê? Conquistar você. E aí você precisa tomar cuidado para você não ser dominado. Se você permitir, o pecado vai dominar você. Então nós vemos que mais uma vez o distanciamento vai acontecendo. E pela história vai se acontecendo isso várias vezes. O povo de Israel se distancia de Deus, reclama, se rebela contra Deus, e uma geração inteira acaba perecendo no deserto. Mais para frente no livro de Juízes, quando a gente olha no último verso de Juízes, ele diz no versículo 21, no capítulo 21, 25, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Essa é a tendência do homem quando não tem um comando, quando não tem uma direção, quando não tem algo que o governa. No nosso caso, como cristãos, como filhos de um Deus Altíssimo,
temos Deus, a presença do Espírito Santo. E aí chegamos na história de Davi, nós olhamos para o rei que lá estava, que era Saul. Saul, ele acaba não fazendo a vontade de Deus, havia sido ungido como rei. E a Bíblia vai dar sempre essas referências quando trata dos reis que andaram mal com o Senhor. Ó. Agiu mal aos olhos do Senhor, fez o que o Senhor reprova, não andou nos caminhos do Senhor. E o próprio Samuel vai dizer para o rei Saul: você agiu como tolo, desobedecendo o mandamento do Senhor seu Deus. E aí Samuel, ele fala então diretamente com o rei Saul. E em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 1, versos 13 ao 15, diz: quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Mas olha o que diz no verso 14. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. E então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz o quê? A morte. E Davi agora, ele está vivendo este momento no Salmo 51, um momento que ele vem do pecado, que ele vem dessa situação de morte para a sua vida. E é interessante que nós olhamos a posição de Davi, ou o posicionamento de Davi diante desse seu pecado, que é algo que nos dá uma grande lição. Primeiro, o pecado de Davi fez com que ele se sentisse contaminado e sujo, e por causa do que ele havia feito, ele precisava o quê? Ser limpo. Então ele estava se sentindo sujo e ele precisava ser limpo. Então isso é algo que demonstra o arrependimento, que demonstra um desejo, uma conexão com Deus, a vontade de se consertar com Deus. Warren Wiersbe, que é um escritor que faz comentários bíblicos, ele diz o seguinte: o que a sujeira é para o corpo, o pecado é para o interior da pessoa. Davi, a culpa fez com que ele se sentisse o que? Doente. E ele desejava ficar o que? Curado. A desobediência fez com que ele ficasse solitário. E ele queria se reconciliar com Deus. A rebelião o tornou um homem envergonhado e indigno. E ele agora queria ser perdoado. É o que a gente vê no Salmo 51, nós vamos ver no Salmo 32, nós vamos ver no Salmo 38, que fazem parte dessa situação, do momento que Davi ele vive de pecado. E o Salmo 51 então é essa oração de um homem que estava o quê? Doente, isolado, indigno, amedrontado, envergonhado devido ao pecado, como muitas pessoas nós conhecemos, às vezes lidamos, oramos e tentamos ajudar essas pessoas, ou mesmo quando nós também na nossa vida, ou já passamos, ou estamos passando na nossa vida. E veja que nos Salmos 32 e 38, se você puder abrir aí o Salmo de número 32, olha a situação de Davi, a condição que o pecado faz, a condição física, mental e espiritual de Davi, como é que estava. Salmo 32, verso 3 diz: enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Vê que o que o pecado faz com uma pessoa. Davi estava sofrendo aqui, ele definhava, essa condição que ele descreve. Quando você vai lá, vai para o Salmo 38, um pouco à frente. No Salmo 38, no verso 3, deixa marcado aí, lembra que eu falei para você na sua Bíblia? Marca, aproveita esses momentos para marcar, conectar os salmos. É muito legal quando você tem a Bíblia em papel, porque você tem em folha, não é? Como livro, porque você pode fazer as suas anotações. Salmo 32, agora no Salmo 38, dos versos 3 ao 8 e também o verso 10. Olha qual era a condição de Davi. Como é que estava Davi? Ele estava bem? Ele só estava arrependido com Deus? Qual que era a condição que o pecado estava agindo sobre o corpo dele? Veja, por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente.
não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e o que? Insuportável. Vê que dificuldade? Minhas feridas cheiram mal e supuram, ou seja, ficam infeccionadas. Sabe quando cria pus? Em algumas versões dá apodreceram. Por causa do quê? Por causa da minha insensatez, por causa da minha falta de juízo. Eu estou encurvado e muitíssimo abatido. Olha a condição desse homem. E o dia todo eu saio vagueando e pranteando, chorando. Estou ardendo em febre e todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. A opressão do pecado. Meu coração geme de angústia. É um homem em sofrimento, é um homem em angústia. E no verso 10 do Salmo 38 diz: meu coração palpita, as forças me faltam e até a luz dos meus olhos se foi. Olha que situação, até o brilho ele perdeu. Davi está sentindo diretamente no seu corpo o sofrimento, a situação, e essa é a condição de muitas pessoas que vivem hoje sobre a opressão e sobre o peso do pecado e que precisam dessa libertação de Deus. E Davi ele mostra aqui, então, qual é a condição. Então nós podemos analisar essa situação de Davi quando ele faz essa oração no Salmo 51, que como ele expressa seu coração. Agora, há uma outra questão, a condição de Davi, de como ele também vem a Deus. Ele está reconhecendo que ele está nessa situação difícil, mas olha como Davi vem, ele vem arrependido, ele vem num desejo ansioso de mudança de Deus, ele precisa dessa mudança de Deus e ele vem numa perspectiva certa. E essa é uma coisa interessante para a gente analisar, porque há algumas situações. Primeiro, Davi, ele vê o seu pecado, então ele analisa o pecado como o pecado dele é. Segundo, ele vê Deus como Deus é. E terceiro, ele vê a ele como ele é. Davi reconhecia a sua própria condição. Vê que ele fala: o meu pecado, as minhas culpas, a minha insensatez, as minhas transgressões. Reconhecer e buscar por mudanças. E no verso 1, então, do Salmo 51, que é o salmo que nós estamos trabalhando, com base nisso, nós vemos que Davi ele diz no Salmo 51, no verso 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Davi reconhecia que somente a misericórdia de Deus podia ajudá-lo. E mesmo com toda essa sentença contra ele, quando o profeta Natan chega para ele e diz que o filho dele morreria, que era fruto do pecado com Batseba, e diz que a espada não se apartaria, ou o sangue não se apartaria da geração, da família dele. Davi sabia que ele poderia contar com Deus. E é interessante que, em primeiro lugar, Davi sabia que o seu pecado merecia punição. Ele não tenta encobrir isso, ele sabe que merece punição. Olha o que ele diz no verso 4 do Salmo 51. Ele diz: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tem razão em condenar-me. Davi não podia apelar. Se você conhece um pouco da história do povo de Israel, dos mandamentos de Deus, ele sabia, Davi era um conhecedor da lei, ele sabia que como um israelita ele não poderia apelar aqui para a lei, porque ele estava em débito com ela, ele estava em débito com o mandamento de Deus. E aliás, repare que a linguagem deste salmo, quando a gente começa do verso 1 ao verso 7, é uma linguagem de tribunal. Vê, culpa, transgressão, sentença, condenar-me. Vê que o linguajar aqui, Davi ele sabia que havia uma sentença contra a vida dele. Ele cedeu à sua natureza pecaminosa e distorcida, a iniquidade, e ele se rebelou deliberadamente contra Deus, e nenhuma expiação era fornecida, por exemplo, na lei, para esses pecados deliberados.
Levíticos 20, no verso 10, diz: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão de ser executados. Davi sabia que a sentença era a morte. Ou pelo pecado dele de assassinato, porque Davi está envolvido numa trama aqui. E ele sabia das leis de Deus. Vê o que diz em Números, capítulo 35, verso 31. Não aceitem resgate pela vida de um assassino. O que ele merece? Ele merece morrer, certamente terá de ser executado. Davi sabia que para o seu pecado ele merecia uma punição. Aqui em Londres, a gente tem nas estações de metrô, e depois acho que eu vou até pedir para o Neto estar mostrando essas imagens. É interessante porque nas estações de metrô, no final da plataforma, tem uns avisos que eles colocam, porque tem uma rampa às vezes para descer, para seguir pelo trilho, para ir embora pelo trilho, que é onde a passagem dos trabalhadores ou de material que o pessoal precisa descer para os trilhos do trem. Então, muitas vezes ali só tem mesmo uma portinholazinha pequena para proteger a passagem, ou às vezes nada. Como era o caso aqui de uma da estação que eu morava, perto de uma estação onde eu morava, ali, para você, por exemplo, descer para o trilho do trem, nada praticamente te impedia. Eles colocam, né, esses avisos que é no trespassing, não ultrapasse. E eles avisam, se você passar, você pode ser punido, você pode ser processado. Existem câmeras que proíbem ali, que estão vigiando você, e avisos que proíbem você de passar e entrar no trilho ali do trem, ou descer saindo da plataforma. E é interessante que Davi, ele sabe que não é pelos seus feitos, pelas suas conquistas e pelos seus méritos. Davi, ele havia ultrapassado, ele passou pelo adultério, pelo assassinato, ele cruzou a linha, ele atravessou essa linha desse no trespassing, que ele sabia do mandamento de Deus. Ele cruzou a linha, não é, em transgressão. Ele então violou a lei de Deus, e que esse ato de ultrapassar ou de exceder estas normas e condições, como por exemplo no trilho do trem. Existem normas para nós como cristãos, procedimentos ou condutas que nós sabemos que não agradamos a Deus quando nós fazemos. Nós sabemos os parâmetros através da palavra de Deus, que são as leis e os mandamentos de Deus, dizendo assim, ó, não passe dali. Deus está te olhando, Deus está te vendo, e nós sabemos qual deve ser o nosso comportamento. E Davi aqui, ele chega nesse Salmo 51, no verso 1, ele diz, Senhor, apaga o quê? As minhas transgressões. Eu passei, Deus. Eu acabei infringindo a tua lei. E aqui o que ele diz, apagar, no hebraico, ele limpa, Senhor, limpa. O que eles faziam? Eles pegavam, para limpar, eles esfregavam com óleo ou com borracha para apagar aquilo que estava ali. E engraçado que quando você começa a analisar esse texto, começa a olhar, Davi está falando, não é uma situação simples. Deus, olha o que eu fiz. Deus, abole ou aniquila, Senhor, essa minha dívida, porque eu transgredi. Esse no trespassing, eu passei, Deus. E Davi então pede para o Senhor, Deus, aniquila essa minha dívida, Senhor, para que eu não deva mais. E Davi então apela, porque ele havia perdido esse alvo que Deus havia estabelecido para ele, para a vida dele. Segundo lugar, Davi, ele aqui apela para a misericórdia de Deus, para o amor de Deus, para a compaixão de Deus. Olha o que ele diz no Salmo 51, verso 1. Deus, tem misericórdia de mim, por teu amor, por tua grande compaixão. Davi sabia que para a lei ele não podia apelar, porque ele havia transpassado a lei, transgredido a lei. Agora ele sabe que ele pode apelar para a graça de Deus, que é o conceder gracioso de Deus. Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Salmo 103, versos 8 a 10, diz, o Senhor é compassivo e misericordioso,
muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Iniquidade significa algo ou alguém que tem um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, que é perverso, injusto, ou é o mal mais agravante, o desrespeito no nosso caso, quando nós olhamos para os mandamentos, com os mandamentos de Deus. Salmo 133, versos 3 e 4. 130, versos 3 e 4 diz: Se tu, soberano, Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o quê? O perdão, para que sejas temido. Isaías 43, versos 25 diz: Sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Vê a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e é o que Davi faz. Ele entende, ele reconhece no seu arrependimento e ele então vai para essa graça e essa misericórdia, busca esse perdão de Deus, apela para o amor de Deus. E Davi então, ele coloca seu coração na presença de Deus, ele reconhecia a Deus com profundidade, ele reconhecia a Deus com todo o seu coração. Irmãos, nós temos um Deus misericordioso, um Deus maravilhoso e que nós podemos acessá-lo. Hoje é uma oportunidade para você, para mim, de aprendermos com Davi no nosso dia a dia, na nossa vida, com pessoas que nós estamos acompanhando como filhos dessa luz, filhos de Deus, para trazer essas pessoas para o Evangelho, pessoas que hoje passam por situações difíceis e nós podemos apresentar essa misericórdia de Deus, uma misericórdia que Davi sabia tão bem, porque ele estava vivendo isso na sua pele. Miqueias 7, 18 diz: Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem o que? Prazer em mostrar o seu amor. Deus, ele apresenta o seu amor, Deus, ele demonstra o seu amor por nós. E por várias vezes nós vemos Davi então apelando para esse amor. Mas observe uma coisa com atenção, que essa não é uma desculpa para que a gente possa pecar. Deus aqui, ele mostra a sua misericórdia, o seu amor, e nós precisamos aprender que não é uma desculpa para a gente ser flexível ao pecado, porque hoje a gente acaba até ouvindo porque Deus é bom, Deus ele é amor, Deus é amoroso, a gente acaba até achando isso como uma desculpa para pecar. Mas pelo contrário, aqui eu vejo uma grande lição que demonstra que nos faz ser prontos a reconhecer que vale a pena obedecer e servir a Deus, o nosso Pai, por esse amor que Ele demonstra, por santo e justo que Ele é, pela sua compaixão que Deus tem. Então nos faz reconhecer o seu amor que é dado através e demonstrado através do seu Filho, que eu já disse isso, e do próprio Filho, que que dá, né, a sua vida por nós, e do seu Espírito que está em nós, intercedendo por nós. E há uma grande diferença nesse amor de Deus, nesse desejo de Deus de resgatar o pecador. Enquanto nós olhamos, por exemplo, para o inimigo, para o diabo, que ele quer o quê? Não tem compaixão alguma. Ele quer acabar com a vida das pessoas, acabar com a liberdade e colocar o quê? Opressão, paralisar os movimentos. E Deus aqui mostra a sua grandeza, e Davi reconhece isso, que Deus vem com o seu poder para tirar Davi dessa paralisia, dessa angústia, desse momento que Davi está vivendo, para tornar Davi livre e nos tornar livre também. Que mensagem, que linda demonstração de amor de Deus, e Davi aqui ele consegue expressar isso muito bem. E geralmente a gente reconhece a falta de liberdade quando se perde essa liberdade, e Davi sabe disso, que o seu pecado ele está tirando a sua liberdade. E é tão interessante que quando às vezes a gente está
e eu estou em aconselhamento, e a gente começa a falar para pessoas que estão vivendo momentos difíceis, que estão no pecado, não encontram saídas. Conforme nós vamos apresentando o Evangelho, essa pessoa é nítido de ver no coração, na vida da pessoa, assim, no semblante da pessoa, a presença de Deus, a liberdade de Deus agindo no coração daquela pessoa. E isto vai trazendo nela, vai enchendo de esperança a vida dela, à medida que o trabalhar do Espírito Santo vai acontecendo, do revelar da palavra de Deus. E como é lindo nós vermos esse trabalhar de Deus. Em João 16, no capítulo 16, verso 8, diz: quando ele vier, quem? O conselheiro, o Espírito Santo, convencerá o que? O mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Davi aqui está sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa, Davi ele reconhece e entende que a culpa é sua. Ele diz: lava-me, no verso 2, de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado, sempre me persegue. Vê? Davi aqui é como se ele estivesse na frente do espelho, ele olhava e ele vê que a figura que ele vê é uma figura horrível. E ele diz: Senhor, eu estou corrompido, Senhor, eu preciso da sua restauração na minha vida. Vê o que ele diz? Senhor, lava-me de toda a minha culpa. Quando se fala, por exemplo, para o povo judeu, lavar ou a limpeza de suas roupas era algo que era um procedimento para eles mostrarem a sua limpeza, a sua purificação. Isaías, no capítulo 1, verso 18, diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão mais brancos como a neve. E embora sejam rubros como púrpura, eles se tornarão, como lã se tornarão. Olha que lindo! Nós sabemos que Deus ele age em nossas vidas, na sociedade judaica também. Por exemplo, daquela época, eles sabiam que se lavar, trocar de roupa, como eu já disse, marcava um novo começo para a sua vida. Jacó faz isso com a sua família. Quando ele diz Jacó e a todos da sua casa, ele fala assim: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Moisés, quando ele também diz ao povo, ele fala, quando ele está falando com o povo, Deus fala para Moisés, ele diz: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã, e eles deverão lavar suas vestes. E Moisés, tendo descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram suas vestes por várias vezes. Davi sabia que ele precisava das suas vestes sendo lavadas por Deus. E Davi, então, ele reconhece isso, e ele pede a Deus um novo começo. Ele pede ao Senhor um recomeço. Deus, eu quero novamente ter a tua presença na minha vida. Davi também, ele fala: e purifica-me do meu pecado, no Salmo 51, no verso 2. Davi sabia que ele precisava ficar limpo da contaminação que era causada por algo impuro, ou da doença que estava sobre a sua vida, causada também pelo pecado, que ele precisava ficar limpo novamente. Davi aceita que é de sua completa responsabilidade, que agora ele precisa se voltar para Deus. Ele diz no verso 4: contra ti, só contra ti pequei. Fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Davi não se levanta reclamando contra Deus ou irado contra Deus, não joga a culpa em outros. Davi ele reconhece que, como o rei que ele era, ele tinha uma responsabilidade de cuidar do povo, ele deveria ser exemplo, ele não estava sendo exemplo. E essa é uma lição muito linda, que nós como filhos de Deus devemos aprender, que nós temos uma responsabilidade como povo de Deus, de andar numa conduta correta, de nos livrarmos do nosso pecado, das nossas práticas que não agradam a Deus, para sermos realmente como um povo de Deus, que professa o nome de Deus e vive a presença de Deus, os mandamentos de Deus. Davi certamente pecou, ele sabia disso, não só contra Batseba, contra Urias, mas ele havia pecado contra o próprio Deus, contra a lei de Deus em sua trama, e ele abertamente reconhece o seu pecado, e ele pede a Deus por esta libertação. E Davi entende
a sua natureza. Verso 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. É minha culpa, Deus. E eu quero o teu perdão. Davi faz uma declaração, ao qual o próprio apóstolo Paulo ele vai falar em Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Davi ele reconhece que ele é pecador, mas ele precisa desse perdão de Deus, ele precisa da transformação de Deus. Em 1 João, capítulo 1, versos 7 a 10, diz: se porém andamos na luz, como ele está na luz, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E Davi reconhecia profundamente que Deus era o único capaz de trazer essa consciência em seu coração. Deus ele é conhecedor do coração. Deus é santidade e Deus pode trazer isso para o nosso coração. O único capaz de ensinar e nos fazer entender perfeitamente. O único capaz de entender o coração nosso, como homem nas nossas falhas, nas nossas lutas. E o único capaz de preencher o nosso coração. Ele diz no verso 6, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Salmos 51, verso 6. Salmos 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro puro e do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel e que as gotas do favo. Por elas o teu servo, é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. E por fim, Davi sabia que Deus era um Deus poderoso. Ele diz: Senhor, purifica-me, no verso 7 do Salmo 51, com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. O isopo era uma planta que eles faziam tipo uma bancha, um tipo de como é que eu posso dizer isso daqui? Amarrado, como uma forma de molho, não é? Que era utilizado como uma espécie de brocha que eles usavam para aspergir, respingar o líquido, seja água, seja o sangue, e que eles usavam isso. O isopo era como se fosse as folhas, por exemplo, de hortelã, que eram ásperas, então ela conseguia reter um pouco esse líquido e ela tinha também um bom aroma. E os sacerdotes usavam então para aspergir. E Davi sabia: Deus, me purifica, Senhor, disso. Purifica, porque eu me sinto leproso, Deus. Que eles usavam, por exemplo, em Levíticos 14, se você for lá, 7 vezes ele aspergirá o sangue da ave, aquele que está sendo purificado da lepra o declarará puro. Era usado então para a pureza. E Davi sabe, ele voltando para a sua mente a palavra de Deus, os seus mandamentos: Senhor, eu preciso, Senhor, que o Senhor passe seu sangue sobre a minha vida. E eu concluo dizendo aqui deste momento onde Davi diz: Senhor, me limpa, Senhor, me limpa esse momento da minha vida. Eu queria ler uma carta para vocês aqui, uma declaração bem interessante. Eu queria que você prestasse atenção, nós vamos já estar encerrando. Olha que interessante essa declaração. Uma declaração feita por um homem, um personagem que você conhece, você vai ver no final. Naquela época, olha que declaração: eu era um pecador além da medida comum de homens que caíram e se afastaram do evangelho para a mais negra apostasia.
de modo que na idade de 22 anos, ou melhor, até mesmo antes, eu não só me aconselhei com os ímpios e andei no caminho dos pecadores, mas estava assentado na roda dos escarnecedores. E também fui um desprezador do evangelho, expondo-o a blasfêmias mais ultrajantes em todas as companhias ou ao redor de pessoas que estavam comigo, e em todas as ocasiões, falando da redenção e da surpreendente demonstração do amor divino, da sabedoria ou do poder de Deus, como se fosse uma coisa profana e insignificante. E tratava da pessoa de meu Deus sempre de abençoado e gracioso Redentor, como se fosse um impostor. Em todo esse tempo, eu acredito que nunca estive na companhia de qualquer pessoa que fizesse a menor pretensão de uma vida religiosa, mas me esforçava ao máximo para zombar das pessoas, e se isso falhasse, eu desprezava essa pessoa em meu coração. Nunca abri ou falei das Escrituras, mas somente para introduzir o que era profano. Nunca passei meia hora com ninguém com liberdade, mas eu o tentava a pecar. E a minha prática era tão violenta e era abominável quanto os meus princípios. E não apenas como o princípio de tantos outros que viviam nesse meio, que se entregavam a salários da juventude, como era que a gente chamava naquela época, por alguns era chamado, mas eu vivi na prática habitual em todos os vícios e nas situações da minha idade, o que elas podiam me permitir que eu vivesse. E em tudo isso eu era um assassino e um sedutor de jovens. Porém, essa mesma pessoa que escreveu essa carta, um dia, ela começa a ter uma grande mudança na sua vida, porque Deus invade o seu coração e invade a vida desse homem. E ele então encontra a maravilhosa graça de Deus transformadora. Essas palavras, elas fazem parte de uma das cartas do diário do pastor John Newton, em 21/3/1757. Aonde começava um processo de restauração na vida dele, e ele vai dizendo isso, e nos anos que vão se seguindo. E ele então se torna um pastor aqui no Reino Unido, ele se torna um grande homem de Deus, ele que era um capitão de um navio mercante, e ele que era o compositor de uma das músicas mais famosas que fala exatamente dessa graça de Deus que Davi tanto reconhece. Essa graça maravilhosa de Deus. Você conhece essa música? Amazing Grace, How Sweet the Sound, e que ele diz: a maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um infeliz ou um desprezível como eu. Uma vez eu estava perdido, mas agora eu fui encontrado. Eu estava cego, mas agora vejo. Século XVIII, 1700 a 1800 mais ou menos, que é a história desse homem de Deus que vivia uma vida imoral. E ele diz que a vida dele era, até para quem não vivia uma vida moral, a dele era pior. E Deus um dia encontra a vida desse homem e ele diz: Senhor, me limpa, Senhor, restaura, Senhor, entra e invade a minha vida. E eu queria terminar agora essa mensagem com essa canção. E nós já voltamos para encerrar então este momento, estarmos orando, desse momento de aprendizado da palavra de Deus. Fique com essa canção que eu gravei com meu irmão, e eu queria que você nesse momento prestasse atenção nessa letra tão linda e que nós possamos meditar e orar ao Senhor, pedindo a Deus que Deus nos ajude, não só para a nossa vida, para estarmos na presença de Deus e não pecarmos contra Deus, mas também para Deus nos ajudar a trabalharmos em prol do Evangelho de Deus, trazendo restauração. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I
the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver Cristo me resgatou. Deus prometeu melhor pra mim e nele esperarei. Escudo e força ele será enquanto eu viver. E se o meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me chamou será pra sempre meu. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I Amém, amém. Que canção maravilhosa. E como é bom nós sabemos que Deus ele nos ajuda a aprender. E aqui nós olharmos para Davi, ele olhando para a sua cultura, para os mandamentos de Deus, no momento que ele vivia, ele reconhecendo que ele necessitava tanto de Deus. E aqui Deus está então trazendo a limpeza e purificando a vida de Davi. E meus irmãos, hoje, se talvez na sua vida você precisa de que algo seja purificado, algo seja lavado na sua vida, ou se você conhece alguém que precisa dessa restauração de Deus, interceder por alguma vida que passa por um momento que necessita dessa salvação de Deus, esse é um momento propício para nós juntos orarmos por nós e orarmos por estas vidas, sabendo de que, olhando para esse Salmo 51, nós vemos aqui esta oração a Deus tão grandiosa e o ensino de Deus tão maravilhoso. Eu queria convidar você, que você nesse momento estivesse orando comigo, pedindo a Deus discernimento, direção, ensino na sua vida, para que você possa permanecer firme no caminho do Senhor. E que você também orasse por alguém que você sabe que precisa de ser alcançado por essa graça de Deus. Seja um intercessor, seja alguém que batalha, coloca esta vida na presença de Deus. Leia este salmo, mas leia este salmo vendo que a vida sofre e nós precisamos levar esta liberdade de Deus para estas vidas através dessa palavra maravilhosa. Ore comigo, ore e coloque o nome desta pessoa ou alguém que você conhece ou talvez a sua própria vida, pedindo a Deus por esta liberdade de Deus, por essa maravilhosa graça. Deus maravilhoso, estamos agora como igreja
na comunhão dos irmãos, Deus. Vem, Senhor. Ajuda-nos a entender e compreender a sua palavra. Ajuda-nos a compreender a profundidade da vida aqui de Davi, o momento que ele vivia, um momento, Senhor, de tanta tristeza e um momento tão difícil da sua vida, mas que ele se derrama sem reservas ao Senhor, Deus. Ele se derrama pedindo a tua misericórdia, a tua bondade, a tua compaixão, porque ele sabia que o Senhor é um Deus de amor. Deus, faz-nos entender estas verdades e nos ajuda também a termos isso na nossa vida. Se alguém em nosso meio que não encontra ou não tem esta liberdade, que o Senhor venha agora enchendo esta vida, venha abençoando, venha dando direção. Deus, tira de nós tudo aquilo que não agrada a tua presença, nos ajuda a ficar firme, Senhor, em ti, no teu evangelho, fazendo a tua obra, a responsabilidade, Senhor, de olharmos para nós e colocarmos a nossa vida diante de ti, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, Senhor. Se há, Senhor, alguém também que sofre, Senhor, e se enquadra aqui nessa condição de Davi, que seu corpo geme, Deus, que a sua estrutura é abalada por causa do pecado, vem, Deus, aqui e nos ajuda. Seja onde nós estivermos, na nossa casa, nosso lar, nosso trabalho, seja onde estivermos, toca com o teu Espírito Santo. Traz, Senhor, libertação, traz, Senhor, uma nova vida, uma esperança, Senhor, para que nós possamos ter vestes novas, para que nós possamos ser lavados, para que nós possamos ser purificados, Deus, de todo mal, de todo pecado. Senhor, tira, Senhor, o pecado, Senhor, tira, Senhor, aquilo que não faz, Senhor, o teu coração feliz e alegre do nosso meio. Tira, Senhor, da nossa vida tudo aquilo que te entristece, Deus. E nos ajuda a permanecer firme, nos ajuda como igreja a andarmos segundo o teu evangelho, Deus. E eu quero te pedir, abençoa a tua igreja, Senhor. Guarda a tua igreja nesse período em que nós temos tantas ciladas. Nós vimos no início desta pregação, Deus, o quanto o diabo ele apresenta as suas artimanhas e injeta os seus venenos, Deus, na vida das pessoas. Nos ajuda, protege os nossos jovens. Protege as nossas crianças, protege a tua igreja e livra de todo mal, é o que eu te peço, Deus. Livra de toda cilada e nos faz ter consciência de que precisamos permanecer firmes na tua presença. Livra-nos, Senhor, de todo mal e de todo pecado. Guarda as nossas vidas, guarda as nossas famílias, Senhor. Abençoa os governos, abençoa, Senhor, esta nação. Abençoa, Senhor, as nações que estão, Senhor, onde os meus irmãos estão agora assistindo. Guarda, Senhor, a cada um e nos faz andar nos teus caminhos, no nome de Jesus, Deus. Eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor, amém, amém. Meus irmãos, é com grande prazer que nós terminamos esse culto, com grande satisfação, e que Deus nos ajude a continuar nessa jornada. Essa semana devemos ter algumas, não digo essa semana, né? Segunda, na próxima semana, nós vamos ter algumas notícias do governo. Há um pronunciamento aqui na Inglaterra e a partir daí eu acredito que a gente já começa a ter alguma ideia de como vai ser a liberação agora para as próximas fases de liberação desse vírus, desse lockdown que nós estamos vivendo, dessa pandemia, e que nós possamos viver um novo momento. Então conto com as vossas orações, oração pela minha família, pela minha vida. Que Deus nos ajude a seguir no Evangelho, a seguir na Palavra de Deus e que vocês possam ter uma boa semana. E irmãos, estudem a Palavra de Deus. Olhem para a Palavra de Deus, olhem para o Salmo 51, Salmo 38, Salmo 32, tão lindo. E vê ali a história de Davi, uma história tão bonita. E que Deus abençoe você e nós vamos estar juntos na próxima semana, louvando e engrandecendo o nome do Senhor aqui juntos. Uma boa semana para vocês, que Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos estar encerrando então com a bênção apostólica e que Deus guarde a sua casa e a sua vida. Deus, obrigado por este culto, obrigado por cada vida, Senhor. Nos guarda, nos protege e nos ajuda a compreender a tua palavra para que nós possamos errar menos e acertar mais, que nós possamos ser usados por ti e fazer a tua vontade, alegrando o seu coração. Muito obrigado por esses ensinamentos, obrigado pela tua presença. No nome de Jesus, guarda a vida de todos os meus irmãos
No nome do Senhor Jesus é que eu te peço, Senhor, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias na nossa vida, até a consumação dos séculos. Amém, amém. Deus abençoe você. Fica com Deus e uma boa semana.